Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Felipe Gremelmaier, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente. Vereadora Marissol Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Gremelmaier e Zé D'Ambrós. Vereadores da 18ª legislatura: Bortola, Cadori, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso, Velocino Ex e Wagner Petrini. Vereadores inscritos no grande expediente: vereador Zé D'Ambrós e vereadora Marissol Santos. Obrigada, vereador Felipe. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos então à ordem do dia. Em discussão única e votação, em regime de urgência, a moção número 23/2024, de autoria coletiva, moção de apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Com a palavra um dos autores para justificar o regime de urgência. Vereador Bortola. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, o regime de urgência se dá em função da contemporaneidade do assunto, da gravidade dos fatos e do esgotamento da população sobre tal assunto. Obrigado, presidente. Em discussão, o regime de urgência. Encerrada a discussão, em votação, o regime de urgência. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Questão de ordem, presidente. Tem quórum? Voto favorável. Vereador Velocino Ex vota favorável. Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O regime de urgência foi aprovado por maioria das vereadoras e vereadores, com votos contrários de Lucas Carenhato e Rose Frigeri. Ausentes, vereadores Cadori, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Gladys Frisso, que está em licença saúde, Rafael Bueno, Sandro Fantinel, Tatiane Frisso e Wagner Petrini. Com a palavra, então, um dos autores para a leitura da moção. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, este vereador que apresenta e subscreve, acompanhando os colegas vereadores que assinam o documento, apresenta a moção de apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Iniciou recentemente no Congresso Nacional uma necessária movimentação de deputados federais e senadores, os quais articulam e coletam assinaturas para apresentar o que chamam de, abre aspas, super pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. O movimento ganhou força após vazar informações concretas de que o ministro teria usado o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para investigar opositores, em especial bolsonaristas, em claro ato de abuso de poder e uso das competências jurídicas e uso da máquina pública para atender interesses pessoais e de mero sentimento pessoal. Segundo um dos autores da articulação parlamentar, senador Eduardo Girão,
do Novo do Ceará, Alexandre de Moraes tem incorrido rotineiramente em atos tipificados na Lei 1079 de 1950, que regulamenta o processo de impeachment, em especial o dispositivo no artigo 39, inciso 2º, o qual atribui o crime de responsabilidade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que, abre aspas, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa, fecha aspas. Alexandre de Moraes incorreu diversas vezes nesta tipificação, a exemplo das decisões de busca e apreensões, mandados de prisões e investigações envolvendo fatos que ele próprio é suposta, abre aspas, vítima, ferindo os princípios da pessoalidade e imparcialidade, dentre muitos outros princípios legais e éticos que minimamente um agente público deve preservar. O ministro fere também frontalmente o artigo 13º da Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre crimes de abuso de autoridade, ao, abre aspas, constranger o preso ou o detento mediante violência ou grave ameaça, como também o artigo 319 do Código Penal, o qual que define como crime de prevaricação o ato de, abre aspas, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, fecha aspas. Para Girão, o caso mais explícito e cruel da prática do crime de prevaricação de Moraes ocorreu com o réu Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, que sofreu um infarto fulminante na penitenciária da Papuda, vindo a falecer. Clériston estava preso por suspeita de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro, em Brasília. Tinha diversas comorbidades, as quais foram ignoradas pelo ministro Alexandre de Moraes, nos pedidos da defesa para que o réu respondesse o processo em liberdade. O senador Girão também citou os casos de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, PRF, que ficou preso preventivamente por 1 ano, e de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou preso por 6 meses. Além destes casos relatados, é notório o modus operandi na prática de atos ilícitos e autoritários do ministro Supremo do Supremo Tribunal Federal, inclusive muitos deles com repercussão mundial, trazendo prejuízos éticos à reputação da justiça brasileira, bem como prejuízos econômicos. Com efeito, no dia 17 de 8 de 2024, a empresa X, antigo Twitter, anunciou o fim das operações no Brasil, após o ministro ameaçar de prisão o representante brasileiro da empresa, em claro abuso de autoridade. Passou da hora do Poder Legislativo dar a resposta que o povo clama e que lhes compete de acordo com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Precisamos dar fim à ditadura imposta por Alexandre de Moraes, o qual supera todos os limites em uma legítima caça às bruxas, aos seus opositores e quem ousar lhe contrariar. Sabe-se da dificuldade que pedidos nesse sentido possuem para, de fato, serem analisados e votados no Congresso Nacional. E, por isso, precisamos de todo o engajamento possível, ainda que minimamente praticado por vereadores, como nesse ato de moção. Com a união de esforços entre agentes políticos e a sociedade, podemos pressionar os representantes federais do povo, em especial os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para que pautem o pedido, considerando o clamor social que o caso detém. Ante todo o exposto, em atenção à harmonia entre os poderes, liberdade de expressão, liberdade política, equidade nas decisões judiciais, dentre outros direitos constitucionais do povo brasileiro, requer seja a presente moção de apoio aprovada pelos nobres pares, com posterior remessa de cópia ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e cópia a todos os deputados federais e senadores da República, demonstrando a insatisfação que os vereadores de Caxias do Sul possuem frente às decisões, no mínimo contestáveis e desproporcionais, do ministro Alexandre de Moraes, clamando para que os presidentes pautem e os parlamentares votem favoráveis ao impeachment do ministro. Caxias do Sul, 19 de agosto de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Assinam esta moção de apoio os vereadores Alexandre Prestes Bortoluz, PP, Adriano Bressan, PP, Elisandro Fiuza Gonçalves, Republicanos, Gladys Francisqueto Frisso, PP,
Maurício Fernandes Calco, PL, Almir Cadore, PSDB, Ricardo Zanquim, Novo, Velocino João Ex, PRD. Em discussão, a moção número 23/2024. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Bortola, na tribuna. Tem aqui. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha aqui presencialmente, a gente sabe do clamor da população, da indignação da população, da indignação da maioria dos representantes do povo, quanto às barbáries cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ouso a dizer, e podemos intitulá-lo, de, no mínimo, imperador, ditador, aquele que julga, aquele que prende, aquele que manda soltar, aquele que se acha no direito, não de estar como ministro, porque ele não é eternamente ministro, mas que se acha no direito e se sente membro e presidente dos três poderes. Acima, ou melhor dizendo, acima dos três poderes. Esse absurdo que está acontecendo e que agora começaram a encontrar a ponta do iceberg, porque é só a ponta do iceberg que veio na imprensa, vereador Zanquim. É só o mínimo do mínimo de todas as barbáries que estão por vir. De todos os absurdos, os que chegaram na mídia, que nós acompanhamos, e nada podemos fazer. Quem ousa criticar, quem ousa falar mal de Alexandre de Moraes, incorre em crime, de inclusive ser preso, pelo crime de opinião, onde não é tipificado no Código Penal. É no mínimo, um absurdo. Essa insatisfação, todos sabem, ela não é de agora. Não é de agora. As diversas atitudes que esse ministro está tomando é de uma maneira inimaginável. Nós jamais pensávamos que no nosso país, num país que até então nós considerávamos de um país de liberdade de expressão, um país, como diz a nossa bandeira, da ordem e do progresso, está uma desordem e retrocesso. E, infelizmente, essa é a verdade. Está uma desordem e retrocesso. Toma diversas atitudes, das quais eu falei, outras mais, a exemplo de quebra de sigilo bancário, prisões ilegais, como foi dito na exposição de motivos dessa moção, do Clériston, que inclusive veio a óbito, com comorbidades, com diversos pedidos da defesa, solicitando que aquele homem tinha problema de saúde, que não podia estar na papuda. E mesmo assim, revestido da sua toga preta, revestido com os poderes que ele tem como ministro, atrás de uma mesa despachando papel e cercado de 50 seguranças, dando risada da cara do povo brasileiro, despachou dizendo: não vou liberar, continua preso. Só faltou dizer: ninguém mandou lutar pelo teu país. Olha que ponto chegamos, só faltou dizer isso. Querem silenciar a todo custo
a todo custo. Vereador Schalco, aqui me remeto no momento que o então vereador Maurício Marcon veio nessa tribuna, falou do STF, ou melhor dizendo, a manifestação dele foi calada porque ele botou uma mordaça na boca nessa tribuna. E é isso que querem fazer com nós. E é isso que nós, povo brasileiro, não podemos deixar e não podemos nos curvar a esta vergonha que está acontecendo e esta ditadura que nós estamos passando do judiciário em específico do STF. Peço o acolhimento dos nobres pares e peço que os nobres pares entendam o momento tão importante que nós estamos passando a nível de país. Obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Lucas Carenhato. Fala na tribuna. Presidente Marisol Santos, colegas vereadores, vereadoras, bom dia. Cá estamos nessa quinta ensolarada, em Caxias, na nossa sessão ordinária aqui da Câmara de Vereadores. Eu, em via de regra, participo dos debates, independente do mérito ou dos temas serem de âmbitos locais, estaduais ou federais. Não sou dos que dizem que as moções não têm valor, ou, enfim, eu tenho divergência. Isso é o que eu quero expor daquilo que eu entendo como função desse parlamento. Primeiro que é importante contextualizar a situação de que nós vivemos em Caxias. Nós vivemos uma situação de uma cidade, e ontem eu fui chamado, aliás, convidei a mãe da Yasmin, que foi um caso que eu trouxe aqui para essa tribuna, que é uma menina que estava aguardando para fazer uma tomografia na UPA Central. A referência da neurologia, até onde eu saiba, é no Hospital Pompeia. Aí, casualmente, ela foi enviada para o HG para fazer a tomografia, como o HG, até onde entendo, não tem neurologista, e não tinha, ela foi mandada para casa. E está aguardando para que alguém faça análise do exame. Então é dessa cidade que nós estamos falando. De uma saúde pública fracassada no que se refere à sua gestão, com problemas de manutenção, com problemas de inúmeras ordens. E aí os colegas, eu até ia dizer extrema-direita, mas não vou dizer, porque tem colegas vereadores aqui do PSDB, do PRD, do PSDB e do PRD, que não, né, enfim, estão ora na extrema-direita, ora na direita, e que estão fazendo aqui uma moção. Eu votarei contrário, logicamente, e vou dizer por quê. Primeiro, o colega que me antecedeu trouxe alguns exemplos aqui do que ele considera arbítrio, do que ele considera subverter, agredir a Constituição e o Estado Democrático de Direito, nesse caso, a moção justificada do ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos só lembrar, no Brasil, pela nossa Constituição, os ministros são indicados pelo presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes foi indicado, então, pelo presidente Temer, teve uma carreira na política, como vários outros ministros tiveram anteriormente. O ex-presidente Bolsonaro indicou um ministro terrivelmente evangélico. E os presidentes têm essa prerrogativa. No caso, o Alexandre de Moraes indicado pelo ex-presidente Temer, com uma participação na política na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Teve mandato, né? Teve um tempo em que ele foi secretário. O que não desabona a atuação dele no Supremo Tribunal Federal, na nossa Suprema Corte. Ainda, eu fico pensando, por exemplo, países que a direita e a extrema-direita têm uma participação muito forte na política, a Hungria, a Tchecoslováquia, se nós formos mesmo
para a Europa, dos países que nós temos mais relação, na própria Alemanha, na Itália. Vamos pensar que um grupo de criminosos, vagabundos, arruaceiros, tentam dar um golpe de Estado. Pela nossa Constituição. O vagabundo e a arruaceiro é por minha conta. Mas querer empalar o ministro de Estado é um crime. Ou qualquer pessoa. E isso, aliás, empalar não, nesse caso foi decapitar, né, o ministro Supremo, Alexandre de Moraes, ou qualquer outro. Inclusive os indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. É disso que nós estamos falando. Eu entendo que o Supremo está fazendo a sua parte, tenho divergências em várias das ações, inclusive do ministro Alexandre de Moraes. Eu só acho que nós não podemos fazer coro com o que há de pior na sociedade brasileira, com golpista, por exemplo, golpista que botou fogo, quebrou patrimônio público, tentou dilapidar a nossa democracia. E acho que a gente tem coisa muito mais importante para fazer, né, na nossa cidade, que é discutir a incompetência, o escárnio, a falência, a ineficácia, a ineficiência da gestão municipal. Por isso e por tantos outros motivos que, no momento oportuno, eu votarei contra essa moção. Obrigado, presidente Marisol. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé D'Ambrós. Senhora presidente, nobres colegas, primeiro, tem um ditado antigo, né, que se gritar, adiantasse, porco não morria. Então nós tivemos um colega aqui que gritava e agora está quieto. Agora está muito quieto. Eu muito me impressiona essa casa, trazer uma moção numa época em que a gente tem toda a preocupação com a cidade, muito me impressiona, para gerar vídeo, para indicar o Supremo. No momento em que a cidade precisa do Supremo, no momento que a capacidade dos nossos advogados da PGM conseguiram, no caso Maia Bosco, fazer com que o Supremo puxasse para si a questão Maia Bosco, que até já tinham vendido a causa, vender a causa. Então eu fico impressionado que querem ser prefeito e não respeitam as instituições. Então, inclusive, numa conversa que eu tive com o prefeito, ele me disse, não, olha, o Supremo está sendo justo, porque na avaliação, só aquilo que é área pública, que o município tem o comprometimento. Por quê? Porque o município não foi conivente. Então, o caso Maia Bosco, daqui a pouco, vão sentar a família, o município, e nós teremos aí muito menos do que aquilo que nós imaginávamos. Então, só quero recordar o senhor que nós tivemos um problema com o vereador nesta casa. Eu era presidente. Eu recebi mais de 40, essa casa recebeu mais de 40 moção de repúdio. Vocês mudaram o voto? Então eu fico impressionado que logo o Supremo vai chamar o município e vai dizer assim, vocês são daquele município que a Câmara fez uma moção querendo o impeachment do ministro. Então, nós precisamos pensar em melhorar a nossa cidade. Eu tenho andado muito nessa cidade, muito. Então, nobre presidente, vou votar contra. Tem problemas? Tem, mas eu respeito as instituições, eles que resolvam. Essa casa tem que se preocupar com as questões locais que nós estamos passando. Que depois do meu grande expediente vou levantar umas quantas questões. Então respeito a posição de cada um,
Mas nesse momento, indicar o Supremo, quando nós estamos precisando e quando o Supremo puxou para si uma questão que já estava quase em acordo aí com, não, tem que pagar tanto, não, a proposta é tanto. Eu acho desnecessário. Sinceridade. A gente pode pensar diferente, mas eu, sinceridade, digo para os senhores, respeitar as instituições, até porque logo adiante, nós vamos precisar do Supremo, para que decida o futuro da cidade, hein? O futuro da cidade. Votarei contra, senhor presidente. Obrigado. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Adriano Bressan, na tribuna. Não, tudo certo. Eu vou aguardar. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, público que está presente aqui conosco, vários colegas, amigos de partido que estão aqui hoje juntamente conosco. Bom, vereador Bortola, cara, escuta cada coisa aqui nessa tribuna que eu vou te dizer, mas vamos começar então pela última manifestação do meu colega D'Ambrosio. Olha, colega D'Ambrosio, o senhor argumentar que vai votar contra porque espera uma represária do STF, o senhor no mínimo não conhece o que é imparcialidade. O senhor no mínimo não conhece o que é ter ética e eu vou ler o que é ser imparcial, que é ter caráter ou qualidade de que é imparcial, equidade, isenção. No mínimo é isso. Eu não posso aqui esperar, vereador Bortola, que a gente vote uma moção de tudo que está sendo feito no nosso país, de toda a antidemocracia que está acontecendo, e vem o vereador falar que se nós votarmos pela moção, pelo sim, nós vamos ser prejudicados. Como assim? É outro crime. Acabando de denunciar um crime. Estou denunciando um crime nessa tribuna pela questão da imparcialidade. Que quem é aqui advogado, quem sabe muito bem, quem é político. Mas eu não me admiro, né? Porque se a gente chegar na prefeitura e tu não for da base do governo, por exemplo, tu não é atendido, tu não tem resposta. Isso se chama ser imparcial. Estão criando só um lado. Então, no mínimo aqui, houve um erro aqui no discurso. Mas tudo bem, aqui cada um está nos anais da casa, cada um faz o discurso como quer, mas essa justificativa de votar contrário, porque o STF não vai ser imparcial com Caxias, fica difícil de aceitar. E falo mais. Olha, vereador Lucas, quando o senhor fala na questão das pessoas que foram lá, ruaceiros, vagabundos, enfim, eu nunca vi nesta tribuna ou nesta casa aqui alguém defender uma pessoa que foi lá quebrar tudo, incendiar, ou fazer qualquer outro tipo de coisa que não ficasse na licitude. Que é ilícito a gente repudia. Principalmente quem é de direita. Principalmente quem é de direita. Agora, não conto aqui quantas vezes eu subi nessa tribuna pelos milhares de ônibus que foram apreendidos, CNPJs deixados de poder arrecadar, suas famílias podendo deixar de sobreviver. Acabaram, vereador Bortola, com várias empresas, com vários CNPJs durante muito tempo, que não tinham nada. Porque receberam, comprovaram que receberam para fazer o seu serviço, mas aqui nesse país nem isso não é respeitado. Nem isso. Nem tu ter uma empresa, prestar um serviço, as pessoas pagarem por aquele serviço. E eu não vi um ônibus ou um motorista de ônibus indo lá atear fogo ou quebrar uma vidraça. Famílias perderam seus empregos. E aconteceu, e não tenho vergonha com a empresa que onde eu sou sócio, eu não tenho vergonha de falar. Porque quando a gente não tem o rabo preso, quando a gente não deve nada, a gente vem para a tribuna e fala. Tá? Prejudicaram. Eu, principalmente, tive que, infelizmente, desligar 3 funcionários
por essa questão. Mas são famílias que dói a gente ter que recomeçar de novo. Eu tive que recomeçar. E não foram uma, duas, foram mais de 400, 500 empresas por esse país afora. Então não dá para a gente suportar quando estão usando, e foi aqui, está dentro da moção, todo mundo viu, o país viu, que infelizmente estão fazendo o que eu sempre digo, a imparcialidade que deveria prevalecer. Fazer o nosso trabalho sem ter raiva, sem ter ódio das pessoas que estão ali fora. E aí, vereador Schalco, o senhor que é um postulante, e tenho certeza absoluta que o senhor não trabalha desta forma, dá para ver que quem está tentando e está em outras chapas, em outras oportunidades de assumir aqui a nossa prefeitura, é da forma que eles estão tentando lidar. Que se não votar comigo, se não estiver comigo, pode ter repúdio. Pode ter a questão da imparcialidade. Então eu voto sim, vereador Bortola, porque nós temos que ser imparcial. Se errou, tem que ser penalizado. E se acertou, a gente tem que aplaudir, tem que ser desta forma. Acima de tudo, a gente tem que saber que o nosso trabalho tem que ser imparcial. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Rose Frigeri, na tribuna. Não estou nervosa. Fica tranquilo. Bom dia, então, a todos, a quem nos acompanha, quem está aqui presente, aos vereadores, às vereadoras, à mesa. Primeiro, eu com certeza votarei contra, porque eu acho que a cidade, vivendo um momento de tanta discussão, mais uma vez, nós perdemos aqui horas e mais minutos discutindo uma moção de um impeachment que vai fazer muita diferença, é no mínimo um desrespeito com a cidade e com a população caxiense. Segundo lugar, sim, as pessoas têm uma visão seletiva de tudo. Porque quando morre gente aqui no nosso presídio, por falta de atendimento médico, aí bandido bom é bandido morto. Porque esses têm que morrer mesmo e não precisam de atendimento. Eu já ouvi, já denunciei o mau atendimento que tem muitas vezes aqui. Já falei de um caso, de uma situação que faz 1 ano, que a gente correu, enquanto que eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ninguém se comoveu a ponto de fazer nenhuma moção quando as coisas acontecem em Caxias. Terceiro, nós estamos banalizando instrumentos importantes do ordenamento jurídico. Tanto o pedido de urgência, que eu fiz questão de votar contra, porque pedido de urgência tem justificativa. Não é, isso não muda, vou votar a favor, vou votar contra. Não, pedido de urgência tem justificativa, isso não é o caso de pedido de urgência e muito menos de impeachment. Nós estamos vulgarizando, banalizando os instrumentos jurídicos que existem no nosso país. Quarto lugar, eu acho que é um absurdo vir aqui dizer, prenderam as vans, prenderam os ônibus. Tem que prender mesmo. Tem que prender golpistas. Pessoas que querem acabar com a democracia no país, tem que estar preso. Não pode estar solto. Por que bandido bom é bandido morto? Só aquele que, de acordo com o meu critério, é crime? Agora, quando coloca todo um país aí, falam da Venezuela, do golpe na Venezuela, do Maduro. Agora querem fazer o golpe aqui, quiseram fazer o golpe aqui, não se conformaram até hoje de não ter dado certo o golpe de 8 de janeiro. Aí vem moção disso, moção de aquilo, que é no mínimo vergonhoso para a nossa casa, não respeitar os poderes constituídos. Então, meu voto vai ser contrário e, mais uma vez, eu lastimo que essa Câmara perca tanto tempo com debate que deveria ser feito em nível nacional, quando as nossas questões aqui de Caxias têm que ser prioridade, especialmente nesse momento central que nós estamos vivendo. E sim, quem quer governar Caxias, no mínimo, não deveria ter assinado moção alguma, e quem quer legislar em Caxias e assumir um cargo
na Câmara de Vereadores, que respeita as leis, respeita a democracia e tem que respeitar quem foi eleito, não deveria assinar esse tipo de moção que defende golpista. Encerrada a discussão, em votação... Para declarar o voto, presidente. A moção número 23/2024, para declarar voto, vereador Alexandre Bortoluz Bortola. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, muito me surpreende a fala dos vereadores aqui, Zé D'Ambrosio e Rose Frigieri. Se vocês acham que é perda de tempo discutir isso, por que vocês pedem a palavra? Mas fiquem quietos. Se acham que é perda de tempo. Outra coisa, graças a Deus, presidente, graças a Deus, o nosso regimento interno é muito claro. Tem espaço para tudo, nós estamos na ordem do dia. É o momento de discutir. É o momento de discutir. Quer falar sobre os problemas da cidade? Tem o grande expediente, inclusive o senhor vai ter o momento do senhor. O senhor ainda pode pedir declaração de líder, fique bem à vontade. O senhor tem a liberdade de fazer o seu vídeo também. Não precisa ficar assistindo dos outros, ficar com ciúmes. E ficar falando, porque vídeo, porque vídeo, porque vídeo. Agora, se os senhores, me desculpem, mais específico, vereador Zé D'Ambrosio, se o senhor não tem culhão e quer ficar nomeando rua e quer ficar no compadrio empregando seus aliados, fique à vontade. Este vereador não faz isso. Este vereador defende os seus, defende a segurança pública, defende o Estado Democrático de Direito, defende Deus, defende pátria e defende liberdade. E vai continuar defendendo. Porque eu tenho posicionamento. Para deixar bem claro aqui, presidente, porque eu acho que eles se fazem, não sei, de louco, porque já é a 10ª vez que falam a mesma coisa numa moção. Então não querem debater, não debatam, não peçam a palavra. E só escutem e votem contra. Pronto, é simples. Obviamente, voto favorável, presidente. Para declarar voto, vereadora Estela Balardim. Bom dia a todas e a todos, colegas vereadores, vereadoras, mesa, senhora presidente, quem nos assiste aqui do plenário. Eu vou começar usando um exemplo simples, assim, para a gente conseguir entender esse contexto. Por exemplo, se um juiz eleitoral ele se depara com uma placa irregular, vamos dizer assim, ele tem o direito e, principalmente, o dever. É importante a gente prestar atenção nessa placa. Não é só o direito de fazer algo, é o dever de fazer algo. Então, ele avisa a sua assessoria e essa placa é retirada. Sim, com essa informalidade, mas isso está dentro da lei. Isto é o dever dele. E isso impede que a placa irregular continue lá. Se a gente acha que ele não deve cumprir com o dever dele, que é o que às vezes parece, que a gente quer que o STF não cumpra o seu dever, eles vão estar prevaricando. E nós estamos indo pela lógica errada, porque eu quero que todas as instâncias trabalhem na sua plenitude. Eu vou pedir a licença para ler a opinião do Fernando Neiser, que é professor de Direito Eleitoral. Ele diz assim, o juiz que se depara com a ilegalidade eleitoral tem o direito e o dever, vamos ouvir novamente essa palavra, de tomar as devidas providências para fazer cessar a ilegalidade e levantar quantos dados necessário for portanto. No caso concreto, aliás, nem mesmo essa suposta informalidade houve. A relatoria dos inquéritos no STF requisitou a diversas instituições, dentre elas o TSE, informações para instruir as investigações. É isso. Eu gosto, vereador Bortola, gosto muito de discutir as coisas aqui dentro. Mas, para isso, eu leio, para isso, eu vou atrás de informação, e eu não espero menos
de um ministro do STF. Portanto, votarei contrária a essa moção que mostra total desconhecimento sobre as leis. Muito obrigada. Declaração de voto, vereador Lucas Carenhato. Bom, dos argumentos que foram trazidos até aqui, eu quero destacar, acho que o vereador D'Ambrossi trouxe um argumento muito efetivo, de quando ele era presidente da Câmara, de que essa Câmara recebeu muitas moções numa dada votação e que as pessoas seguiram. Ele trouxe um argumento objetivo. Isso, na minha interpretação do que ele falou. E isso, na minha opinião, faz com que essa moção seja bastante ineficiente. É a opinião desse parlamentar. Considerando a conjuntura que se vivia em que a democracia estava sendo posta, e quando eu me referi na minha fala, das pessoas que foram presas, foram dos arruaceiros, baderneiros que invadiram e quebraram. Era logicamente dessas que eu estava me referindo. Ou eu tenho divergência em relação ao governo do prefeito Adiló e vereador Scalco. Se na eleição o senhor ganhar a eleição a prefeito, da candidata que eu aposto, eu não vou quebrar a prefeitura. Pelo contrário, vou fazer a oposição aqui ou fora, mas o senhor, enquanto prefeito eleito democraticamente, eu vou respeitar. E depois de 4 anos, nós vamos para o processo eleitoral de novo. E é o que estava em xeque na eleição de 2022. E foram, a partir do que o Supremo foi provocado ou do que cabia a ele defender, que o ministro Alexandre de Moraes se manifestou. Eu, enquanto parlamentar aqui, não tenho todos os elementos para analisar a trajetória do ministro Alexandre de Moraes. Declarar o voto. E nem me cabe fazer isso. Mas, em relação a essa questão, se não fosse o Supremo, à época, a ministra Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo, o presidente da República, Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Lira, terem se unido, a nossa democracia teria ido a reboque. Então, em razão desses motivos, para mim, o mérito dessa moção não se justifica, e como eu não tenho medo de assumir minhas posições aqui em lugar nenhum, eu voto contrário no momento oportuno. Muito obrigado. Em declaração de voto, vereador Adriano Bressan. Senhora presidente, já quero deixar meu voto registrado no momento oportuno, eu votarei favorável à moção. Mas agora, já que o videozinho incomoda, né? O vídeo incomoda, pelo jeito, porque tem muita gente que não gosta da transparência, né, vereadora Rose? Então agora eu vou direcionar para a senhora, que foi ali falar e deveria retirar dos anais, se a senhora tivesse um pouquinho de respeito com quem empreende nesse país. E vou dar um exemplo agora, que vai ficar registrado, e está aqui o videozinho que eu vou, inclusive, postar nas minhas redes, porque eu posso falar, porque foi a senhora que falou, tá? Lá no Beira-Rio, ou lá na Arena do Grêmio, por exemplo, esses transportadores aqui de Caxias, principalmente, eles trabalham muito. E quando o time, às vezes, perde, que eu acho errado, eles vão lá e quebram o estádio. E está errado quebrar o estádio, tá? Só que o motorista do ônibus e o dono da empresa, a senhora acabou de acusar ele que ele tem que ser preso, tá? Que ele tem que aprender o ônibus dele, que ele não pode mais trabalhar, porque os caras foram lá fazer isso, que eram os passageiros do ônibus foram lá fazer, e ele é um trabalhador, um pai de família, que ficou esperando para fazer o transporte com segurança, levar eles até Porto Alegre, ou quer que seja em outro lugar, e trazer eles de volta em segurança. Então que fique claro, aqui para os transportadores, época de eleição, é bom falar isso. Rose Frigerio, vereadora do PT, só podia ser, tá? É contra quem quer produzir nesse país. É contra uma categoria que faz muito, que trabalha de sol a sol e que eu defendo com o maior orgulho. Porque eles não entram, vereador Zanquim, no estádio. Eles vão lá para fazer o serviço. Eles não têm culpa. Eles foram a Brasília contratados. São pais de famílias que passaram dificuldade, que foram demitidos das suas empresas e que ficaram com seus ônibus presos por uma determinação. Para declarar o voto. Tá? Olha, infelizmente não dá para falar do que era. Mas foi um radicalismo que fizeram, sem eles ter culpa nenhuma. Então fique claro, o videozinho incomoda, mas eu estou aqui pela transparência. Graças a Deus, vou divulgar todos os meus vídeos e meus votos, porque eu não tenho medo. Obrigado, senhor presidente.
Para declarar voto, vereador Velocino Ues. Senhor presidente, colegas, resolvi falar porque aqui foi dito que o que o vereador deve fazer, deve assinar, não deve assinar, deve fazer. Quem tem que me impor isso é o eleitor que me colocou aqui dentro, e não meus colegas. A minha opinião ela é livre. Aqui eu dizia ao Renato, no lugar de falar. É o lugar de falar. Então a minha posição, sim, assinei, porque para mim errou, tem que ser retirado. Quando se ouve aqui que pode ter represália contra o município de Caxias, nós não estamos pedindo a moção ali em cima que estão falando, não é do todo lá do STJ, é de um membro. Errou, tem que ser retirado. Eu lá na colônia eu retiro a erva daninha da lavoura, e não aquela que produz. Eu faço isso. E se isso acontecesse, que tem represália, aí sim, que mundo vivemos? Aí me parece uma vingança contra o município. Aí vamos acreditar em quem? Quando as pessoas me perguntam, principalmente no interior, que nós temos com muito orgulho menos estudo, porque nós ficamos lá produzir alimentos, por que o ministro manda mais que o presidente? Eu não tenho resposta. Então, fez algumas coisas boas, mas não precisaria chegar ao cidadão, pagar talvez por um erro lá, chegar à morte, deixar morrer. E errou, tem que ser retirado. Então, se houver essa represália contra o município, daí sim. Nós não estamos pedindo que retire todos, lá o município quer pagar. Agora, eu não posso ouvir que podemos ter consequência contra o município, se nós não tapar o sol com a peneira, passar a mão em cima. Isso não pode acontecer, gente. Que país vivemos? Qual é a responsabilidade de cada um lá no seu voto? Então, eu assinei, assinaria. Errou, tem que retirar a erva daninha. Para mim, presidente tem que ser autoridade maior. Para mim, eu não via na Constituição onde que está escrito que manda mais que o presidente. Então, eu votei na moção a favor, sim, vou votar a favor, assinei, errou, tem que pagar. É isso. Para declarar voto, vereadora Rose Frigeri. Bom, primeiro que ninguém vai botar na minha boca palavras que eu não disse. Eu disse e repito que quem contribuiu com a tentativa de golpe tem que ser punido, sim. Tem que ser punido. Jamais acho que o motorista do ônibus, que a torcida quebra o ônibus, ou que os golpistas batem no ônibus, ou fazem não sei o quê, que é o motorista do ônibus que tem que ser prejudicado ou preso. Não disse isso, e isso foi uma questão de interpretação. Eu sempre vou defender e sempre defendo, e a minha defesa, vereadores, não é de forma alguma seletiva. Não importa se a pessoa que está lá dentro fez um crime absurdo, se ele tem que ser atendido, ele vai ser atendido. Eu não vou defender no crime, eu vou ser defendido no atendimento. Mas isso vale para aqueles golpistas que estão lá em Brasília, como os nossos que estão aqui na Pix. Então, eu sempre vou defender o que é certo e o que é justo. E não vou fazer essa coisa seletiva. Quem contribuiu com o golpe, com a tentativa de golpe, quem foi lá para Brasília com esse intuito, não venham me dizer que as pessoas não sabiam, que achavam que iam lá passear ou fazer uma visita em Brasília quase de graça. Porque a gente sabe quanto que foi cobrado desses ônibus, ou por esses ônibus. De forma alguma eu estou falando do motorista ou do trabalhador ou daquele que tem uma empresa de ônibus ou a que seja. Então, votarei contra, mas ninguém quer publica o que quiser. Mas vai ser desmentido, porque não foi isso que eu disse de forma alguma. Declarar voto, senhora presidente. Declaração de voto, vereador Fiuza. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, que a moção de apoio é um ato democrático. São a liberdade de expressões de cada um de nós, daquilo que nós entendemos, daquilo que a gente diverge nesse parlamento, até porque aqui é lugar da gente discutir opiniões. E se assim não for possível, se assim não for entendido, a gente sente muito. Mas a senhora fala bem, vereadora Rose. A gente não pode defender invasores de terra, a gente não pode defender arruaceiro, baderneiro.
Então, esta moção simplesmente é uma expressão de opinião daquilo que nós estamos colocando neste momento a respeito das ações que têm sido colocadas por este senhor cidadão ministro Alexandre de Moraes, e por isso, então, a gente se sente à vontade de expressar a nossa humilde opinião, respeitosamente, respeitando a todos os poderes e principalmente também ao senhor ministro, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Estarei votando favorável. Muito obrigado. Declaração de voto, vereador Zé D'Ambrós. Senhor presidente, eu não preciso provar para ninguém, só ler o material de campanha. A questão da nomeação de rua, eu nomeei uma no meu mandato. E até lá na rua tem voto do Bortola. Para ver como a democracia é bonita, né? Então, eu respeito muito o colega Bortola, até porque é um dos que mais trabalhou pela segurança, e eu tenho muito respeito por ele. Agora, pensar diferente não significa não amar a família, não defender a pátria, não ter Deus no coração. Não, peraí. E parece que criaram um rótulo nos últimos anos. Não é assim. Não. Nós precisamos melhorar com as diferenças. Sempre falei isso. Agora, tá preocupado com vídeos e não com a cidade? É demais, né? Essa moção não contribui nada para essa cidade nem para essa casa. Não está na altura desta casa essa moção. Tinha que fazer uma moção ao prefeito, à PGM, pela judicialização do caso Maia Bosco, pelo esforço, pelas viagens, que o prefeito Adiló teve coragem de ir a Brasília e resolver, ou pelo menos adiar a questão do Maia Bosco. Isso sim. Bons advogados, bem conduzido, como o prefeito Adiló fez. Eu reconheço. Nós precisamos reconhecer. Então, daqui uns dias vamos sentar lá com o Supremo, né, na questão Maia Bosco. Ah, vocês são daquela cidade lá da moção. Então, meu amigo Bressan, eu fiquei 2 vezes suplente, com quase 2.000 votos e nunca quebrei a bancada. Então, respeito, porque é da democracia e nós precisamos respeitar as urnas. Tá? Então, voto contra. Voto contra porque nós precisamos se preocupar com as questões locais. E essa moção não está na altura dessa casa. Obrigado. Declaração de voto, vereador Cadori. Senhora presidente, caros colegas vereadores e a plateia que nos assistem, assinei essa moção, voto favorável a essa moção e acho que essa casa, como sempre ocorre, discute assuntos das diversas naturezas. Nós aqui, muitas vezes, temos que ouvir posições estranhas para mim, ridículas para mim, mas faz parte do parlamento. Se o ministro usou do Supremo para perseguir, para se impor, para extrapolar a autoridade que cabe a ele, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser punido. O impeachment, ele, nos últimos tempos, ele tem banalizado. Muitas ocasiões nós votamos a favor, ou nos posicionamos aqui em relação ao impeachment, muitas vezes contrário à nossa vontade, mas nós temos que nos posicionar. E eu acho que colocar o ministro nessa condição, especialmente que, no meu ponto de vista, ele tem agido com muita autoridade, como foi dito aqui, muitas vezes parece que quem manda no país é ele tem que sim passar pelo crivo desta avaliação. Então, voto sim a essa moção. Era isso, meu muito obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Eu voto não, senhora presidente. Vereadora Estela Balardim, registra o voto no microfone e vota não.
Voto sim, senhora presidente. Vereador Cadori, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção número 23/2024 foi aprovada por maioria das vereadoras e vereadores, com votos contrários de vereadora Estela Balardim, vereador Lucas Carenhato, vereador Renato Oliveira, vereadora Rose Frigeri, vereador Zé D'Ambros. Ausência, vereadores Felipe Gremelmaier, Juliano Valim, Rafael Bueno, Sandro Fantinel, Wagner Petrini. Em licença saúde, vereadora Gladys Frisso. A questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Peço Lucas. inversão de pauta do artigo 15 de 2024. Tem uma pessoa acompanhando. Perdão? Peço uma inversão. Colegas, só vamos ouvir a questão de ordem. A sua é a primeira, vereador Velocino? Sim, então depois dessa, não tem problema. Retirada, então, nesse momento, a questão de ordem. A gente segue. Opa. Seguimos a sequência, então, em discussão única e votação, projeto de lei número 104/2024, contido no processo número 134/2024, de autoria do vereador Velocino Ex, que denomina Via Pública Municipal do Loteamento Henrique Nicodemo Cassina, bairro Cristo Redentor, com o nome de Rua Ema Maria Bisol Cassini. Relator, vereador Lucas Dil. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer 377/2024 favorável. Pelo parecer favorável ao processo número 134/2024, contendo o projeto de lei número 104/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e parecer o projeto de lei supramencionado de autoria do vereador Velocino João Ex, que denomina Via Pública Municipal do Loteamento Henrique Nicodemo Cassina, bairro Cristo Redentor, com o nome de Rua Ema Maria Bisol Cassini. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização, certidão de óbito e certidões judiciais negativas, conforme exigido pelas normas vigentes. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização e normas exigentes. Baixado à Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, manifestou-se, junto ao processo informado, que a via em questão a ser denominada codificada sob o número 44-14-15 do bairro Cristo Redentor, regularizada pela Instrução Normativa 01/2007, com o nome de Rua Ema Maria Bisol Cassini, consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixado à Comissão de Constituição e Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se de forma favorável a este projeto. Ante ao exposto e considerando que a denominação da via atende aos requisitos legais e à organização do sistema viário do município, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável à aprovação do projeto de lei número 104/2024. Caxias do Sul, 22 de julho de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Assinam este documento vereadores Wagner Petrini, Adriano Bressan, Lucas Carenhato, este vereador Lucas Dil e Tatiane Frisso. Obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Velocino Ex. Senhora presidente, colegas, vereadoras e vereadoras, primeiramente fazer um agradecimento à família que está aqui, meu amigo Nelson, as suas filhas da homenageada, por me dar essa oportunidade de homenagear essa tão reconhecida professora, vereador Lucas. Ema Maria Bisol Cassini nasceu no dia 8 de setembro de 1930. Na localidade de São Luís da Sexta Légua, Caxias do Sul.
Em março de 1946, aos 15 anos de idade, vejam bem a diferença, iniciou sua carreira profissional como professora municipal em Caxias do Sul. Em novembro de 1954, casou-se com Ivo Carlos Cassini e tiveram 3 filhos. Em 1960, passou a ser servidora estadual e em pouco tempo começou a exercer também a função de diretora da Escola de Ensino Fundamental. Durante todo o período de sua carreira, participou de vários cursos de aperfeiçoamento que culminaram em 1979 com a graduação no curso de Pedagogia pela Universidade de Caxias do Sul. Aposentou-se em 1981, após 35 anos de dedicação ao ensino, especialmente na alfabetização de centenas de crianças em escolas municipais de Caxias do Sul e em estaduais Flores da Cunha, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, com destaque a Escola Estadual Professor Silvio Stalivieri, onde exerceu a função de diretora por vários anos. Também teve destacada atuação junto à comunidade Cristo Operário de Caxias do Sul, sendo o casal fundadores por várias vezes. A dona Ema foi, enfim, zeladora de capelinhas, prestando um serviço muito forte naquela comunidade. Residia desde 1968 no imóvel que faz confrontações com a rua, cuja proposta é aqui, enfim, proposta essa denominação, Rua Ema Maria Cassini. Quando Ema iniciou sua carreira como professora, ela residia em São Luís da Sexta Légua e contava que ia a cavalo lecionar lá embaixo em Caravaggio. Vejam bem a diferença dos tempos de hoje. Contavam também que naquela época muitos alunos mais velhos dela mesmo frequentaram a sala de aula. Ema sempre foi extremamente dedicada na função de ensinar e educar, pelos relatos de alguns dos ex-alunos dela. Também era muito estimada por eles e os influenciou na escola em suas profissões até nos dias de hoje. Ema foi um exemplo de mulher, lutadora, honesta, fiel aos seus propósitos, como esposa, mãe e educadora. Então, nada mais justo que nós, no dia de hoje, peço apoio aos novos colegas, solicitar, enfim, que seja votado por unanimidade a denominação da rua em questão, Rua Ema Maria Bisol Cassini, como forma de reconhecimento, colegas, pelos serviços prestados. Então, vejam bem, os tempos eram diferentes. Rafael, que chegou agora, professora aos 15 anos, e ainda ensinava alunos mais velhos que ela, vejam bem, ia lecionar de a cavalo. Então, essa dedicação que gerou muitos frutos para muita dedicação na nossa cidade, já é motivo de sobra, além do serviço, o senhor Galido Cristo Operário, por vários anos, dito aqui pelo meu amigo Peter, que ela foi zeladora, com certeza fundadora daquela comunidade, porque naqueles tempos, os mais antigos, é diferente de hoje nas comunidades. Então, tem vários motivos para que hoje a gente faça o mínimo, deixe alguma homenagem. E o Nelson me dizia ali, então, de brincadeira, que nós temos mais ou menos o mesmo perfil. A minha mulher também, a minha mulher é filha única, não é o seu caso, que ela dizia que o Nelson era o melhor gênero que ela tinha, claro, é o único, né? Mas eu sempre comento aqui também com o Lucas, a gente tem na vida bastante obstáculos, mas tem muito mais coisa boa. Eu sou casado, só 36 anos, a minha sogra me conhece de antes. Namorei 6 anos e como a sogra, quando a gente vai namorar, como procura fazer os agrados, né? O Nelson já foi diferente, ele disse que namorou só 9 meses e conquistou a sogra, a filha e tudo. Então é merecido, então, de brincadeira, mas é muito merecido essa homenagem para quem teve o dom lá atrás de educar cidadãos. Até hoje a gente fala aqui de brincadeira, né? Mas é obstáculos que a vida nos impõe. Eu sempre digo e penso, só para concluir, temos dificuldades, temos em cima delas, mas tem muito mais coisa boa para ser olhado na frente,
para que a gente continue essa caminhada, sempre defendendo essas causas. Obrigado por me dar essa oportunidade de se fazer presente aqui. Com a palavra, vereador Lucas Carenhato. Obrigado. Rapidamente, parabenizar o vereador Velocino pela justa homenagem aos familiares. O meu pai tem 89 anos e chegou no Planalto em 1968. Quando chegaram no Planalto, a Igreja do Cristo Operário era do outro lado da BR, né, onde a dona Ema começou. A nossa comunidade de igreja aí do Planalto foram organizadas pela família Cassini e pela família dos Stalivieri. Então, acho importante essa homenagem. Eu lembro de ouvir pelos relatos orais do meu pai e da mãe, que tiveram ali. A igreja era onde há Madarco e a escola Melvin Jones ficava exatamente atrás da nossa casa, onde era a escola, hoje de educação infantil, que era o Melvin Jones, de um terreno doado pelo Lions. Então, importante essa homenagem, parabéns pelos familiares aí, pelo reconhecimento do trabalho da dona Ema e da professora Ema, tanto aí para a nossa paróquia, para a nossa igreja católica, como para a escola também, para o sistema educacional. Votarei favorável no momento oportuno. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar o voto, presidente. Para declarar o voto, vereador Rafael Bueno. Bom, eu votarei favorável à denominação da Ema Maria Cassini. Loteamento Henrique Cassini, no Cristo Redentor. Eu fico feliz no nosso bairro, Solange. A Solange, para quem não conhece, é uma das melhores veterinárias de Caxias do Sul. A Solange é proprietária da Rastro Veterinária, na Vila Ipiranga. Então, ela tem essa referência aí de trabalho, cuidado com os animais. Então, obrigado, Solange, também por proteger e salvar muitas vidas dos nossos animais de Caxias do Sul. E eu fico muito feliz porque a família Cassini, vereador Velocino Ex, é tradicional, né? Eu tinha um mercado do outro lado da BR e a gente ia ali bastante. Hoje já nem dá mais para passar porque a marginalidade tomou conta ali do PTF, né? Então a gente atravessava a rua. Mas também na Vila Ipiranga, né? Então uma família tradicional da nossa região e que agora, então, a dona Ema Maria Bisol Cassini empresta um nome para denominar numa rua que ainda não tinha, né, a denominação, era conhecida mas não tinha gravado no mapa do município. Então, parabéns aos familiares, ao Nelson também aqui presente, que agora nós teremos essa homenagem. Mas eu faço questão de saudar a Solange aqui, porque ela é uma pessoa muito especial para a nossa região e também para o cuidado com os animais, a proprietária da Rastro Veterinária. Voto sim, senhor presidente. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Voto sim, senhora presidente. Vereador Lucas Dil registra no microfone voto favorável, vota sim. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 104/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Em licença saúde, vereadora Gladys Friso. Obrigada pela presença da família conosco. Em primeira discussão, projeto de lei número 25/2024, contido no processo número 38/2024, de autoria do vereador Bortola, que institui 29 de fevereiro como Dia Mundial das Doenças Raras. Contém emenda modificativa. Emenda -1/2024. O relator é o vereador Cadori. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 38/2024, processo de lei número 25/2024, Comissão de Saúde e Meio Ambiente,
Parecer número 358/2024, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei número 25/2024, contido no processo número 38/2024, contém emenda modificativa número 1/2024. O projeto de lei emendado é de autoria do vereador Alexandre Bortoluzzi e visa instituir o dia 29 de fevereiro como Dia Municipal das Doenças Raras. Apresenta ao autor que em 2024, dia 29 de fevereiro, marcará a passagem do Dia Mundial das Doenças Raras, data criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras, EURODIS, com o objetivo de conscientizar a população mundial sobre a existência e a importância da divulgação de informação sobre as mais de 7.000 patologias raras que existem no mundo. Alega ainda que mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com uma doença rara. São cidadãos que buscam todos os dias reconhecimento, acesso aos melhores tratamentos e a realização de seus sonhos e objetivos de vida. De acordo com o Ministério da Saúde, uma patologia é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em um grupo de 100.000 indivíduos. Não se sabe ao certo quantas doenças raras existem, porém, acredita-se que esse número gira em torno de 6 a 8 mil patologias mundialmente. Por fim, conclui dizendo que a data de relevância do tema, bem como a necessidade de dar publicidade aos sintomas, diagnósticos e tratamentos, é imperiosa a criação que ora se pretende, o qual deve ser celebrado todo dia 29 de fevereiro, considerando o sentido de raridade que este dia representa em face dos anos bissextos. Diante do exposto, e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação desta Casa, esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei. Em apreciação, Caxias do Sul, 16 de julho de 2024, 149 da colonização e 134 da emancipação política. Assim, nesse parecer, eu, presidente e relator, vereador Renato Oliveira, vereador Adriano Bressan, vereadora Estela Balardim e vereador Rafael Bueno. Era isso, senhora presidente. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 46/2024, contido no processo número 63/2024, de autoria do Poder Executivo, que inclui a festa campeira do CTG Porteira da Amizade no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Relator é o vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer número 156/2024. Parecer é favorável ao projeto de lei número 46/2024, contido no processo número 63/2024. Recebe-se da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer o projeto de lei acima emendado de autoria do Poder Executivo Municipal, que inclui a festa campeira do CTG Porteira da Amizade no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que, fundada em setembro de 1974, o CTG Porteira da Amizade teve como primeiro patrão Ivan Vargas. Atualmente, Anderson Alexandre Zílio exerce a função. Para o corrente ano 2024, o CTG tem programado entre os dias 25 e 26 de maio o torneio de laço. Informa que a festa campeira, outro evento tradicional da entidade, acontece a cada 2 anos, no segundo final de semana de janeiro. Em 2025, o piquete de laços do CTG Porteira da Amizade irá comemorar meio século de existência. Aduz que este evento possui data exclusiva na 25ª região tradicionalista. Por fim, diante do exposto e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, essa Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 1º de abril de 2024, 149 anos da colonização, 134 de emancipação política. Bem assinado por mim, presidente e relator Adriano Bressan, vereador Adam Heck, vereador Rafael Malcorra Bueno, vereador Ricardo Zanquim, vereadora Rose Frigieri. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Bressan. Em primeira discussão,
Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 15/2024, contido no processo número 173/2024, de autoria coletiva, que concede o título de cidadã emérita à senhora Cecília Rodrigues Modesto. Relator, vereador Velocino Ex, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhora Presidente, pela legalidade do projeto de decreto legislativo número 15/2024, contido no processo número 173/2024. Recebe esta comissão para análise o presente projeto de decreto legislativo. É de autoria coletiva e objetiva conceder o título de cidadã emérito à senhora Cecília Rodrigues Modesto, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao município e à comunidade caxiense. A matéria encontra previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo 62, inciso 19, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal a concessão de título de cidadão emérito, mediante a propositura de decreto legislativo. Ainda neste sentido, no artigo 142, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre matérias de caráter político-administrativo de efeitos externos, constituindo-se como tal a concessão de títulos honoríficos ou outras honrarias. A iniciativa de decreto legislativo, conforme regulamenta o regimento interno, no artigo 144, caberá a qualquer vereador, bancada ou comissão ou mesa diretora, salvo a disposição em contrário. Completam os requisitos necessários na iniciativa do projeto de decreto legislativo que concede títulos honoríficos os previstos no regimento interno, artigo 214, parágrafo único, informa que poderá ser proposto pela mesa diretora ou subscrito, no mínimo, por 1/3 dos membros da Câmara e observados os demais formalidades regimentais, vir acompanhado como requisito essencial de circunstanciada biografia da pessoa que se deseja homenagear, a subscrição de 1/3 dos membros da Câmara Municipal e o acompanhamento de circunstanciada biografia da pessoa que se deseja homenagear. Ainda, o decreto legislativo número 362-A, de 23 de fevereiro de 2017, em seu artigo 29º-A, parágrafo 2º, aduz que caberá ao autor da proposição fornecer documentos que comprovem que o fato de homenageado não ter sido condenado nas hipóteses previstas nos incisos 1º e 2º desse artigo relativos ao seu estado de origem. Encerrando, cabe a ressalva de que esta matéria exige quórum de maioria qualificada, ou seja, o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para sua aprovação, consoante dispõe artigo 62, 19 da Lei Orgânica do Município. Face ao exposto, esta comissão, por seus integrantes, com base nos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do projeto de decreto legislativo proposto, cabendo ao plenário avaliar o merecimento de tal homenagem. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Caxias do Sul, 7 de agosto de 2024, 149 da colonização e 134 da emancipação política, assinado por este vereador presidente da CGJ, colega Fiuza, Felipe Guilhermeier, Maurício Scalco e Tatiane Frisso. Era isto, senhora presidente. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.